Você já esteve tão perto de conquistar algo verdadeiramente importante. Um marco na carreira, uma transformação na sua saúde ou o fortalecimento de uma relação que você tanto valoriza, e no último momento, de maneira inexplicável, se sabotar? Lembro-me dos dias em que, mesmo com tudo ao alcance, uma força oculta parecia desviar meu caminho justamente quando as coisas começavam a mudar. Imagine. Após uma consulta médica preocupante, decidi transformar minha saúde. Durante 3 meses, acordava todas as manhãs com a determinação de me exercitar, preparar refeições nutritivas e dormir bem. Os resultados não demoraram a aparecer. Minha energia disparou, meu humor melhorou e até os exames revelaram progressos notáveis. Amigos e conhecidos começaram a notar a diferença, comentando sobre como algo em mim havia se transformado. Mas justamente quando parecia que eu estava à beira de uma grande mudança, algo se quebrava. Uma pequena exceção logo virou hábito, uma sessão perdida se transformou em 3, e os mimos diários passaram a substituir aquela rotina que havia sido a chave do meu bem-estar. O irônico é que, apesar de eu ver os frutos dessa transformação, acabava recaindo nos mesmos padrões que tanto me custaram superar. E nesses momentos de autodestruição, uma pergunta inevitável ecoava na minha mente. Por que continuo me sabotando? Por que acabo arruinando justamente o que tanto desejo? Eu tinha a convicção de que a resposta estava oculta nas profundezas da minha mente, nos recantos onde se escondem segredos e medos dos quais nem sequer tinha consciência. Anos atrás, eu também fui testemunha do poder insidioso dessa força interna, uma força que parecia me proteger de algo desconhecido, de algo que meu inconsciente acreditava que poderia me fazer mal. Foi nesse contexto que me vi imerso numa luta interna que ia além de uma simples falta de vontade, descobrindo, pouco a pouco, que o autossabotagem não era apenas um erro ou preguiça, mas a manifestação de mecanismos profundos e complexos da minha psique. Naquele instante, percebi que não se tratava de um mero deslize, mas de um padrão enraizado no inconsciente, um eco de conflitos antigos que surgia a cada passo em direção à mudança. Então lembrei-me das palavras de Carl Jung, um dos psicólogos mais influentes da história, que explicou que a mente inconsciente não é simplesmente um depósito de lembranças reprimidas, mas uma entidade ativa, uma força inteligente que, por vezes, age contra os nossos desejos conscientes. Jung revelou que existem partes de nós mesmos que rejeitamos, reprimimos, ou nem sequer conseguimos desenvolver. Aquelas que ele chamava de sombra. E que essas partes desempenham um papel crucial em nosso comportamento autodestrutivo. Essa sombra não é apenas um acúmulo de defeitos, mas também o refúgio das nossas energias mais criativas, dos impulsos vitais que, se reconhecidos e integrados, poderiam abrir novas portas para uma existência plena. Enquanto eu vivenciava meu próprio processo de transformação, fui percebendo que, em cada pequeno erro, em cada desvio do meu caminho, estava a marca invisível dessa sombra, buscando um equilíbrio, uma forma de proteger algo que minha consciência ainda não estava pronta para aceitar. Era como se, justamente, quando as luzes da mudança começassem a iluminar meu ser, um véu escuro se interpusesse, freando meu avanço e me empurrando de volta aos velhos hábitos. Essa paradoxa me fez questionar se, na verdade, o crescimento pessoal não exigia também enfrentar e integrar aqueles aspectos de nós que preferimos manter na penumbra. Mergulhando nessa reflexão, ficou cada vez mais claro que minha mente estava, de certo modo, em guerra consigo mesma. Decisões aparentemente irracionais e momentos em que tudo parecia desmoronar sem explicação possuíam uma lógica interna. Eram tentativas de manter um equilíbrio, de me proteger de uma transformação que, embora desejada, também me enchia de incertezas e medo. Essa luta interna se revelava como um diálogo silencioso entre o eu consciente e a parte oculta de mim mesmo, uma conversa que, em certas ocasiões, resultava num confronto direto. Nesse turbilhão de emoções e decisões, comecei a explorar as raízes do autossabotagem
adentrando na complexidade do que Jung denominava a sombra. Compreendi que, desde a infância, aprendemos a aceitar certas partes de nós e a rejeitar outras, como se houvesse um manual invisível definindo quais emoções são permitidas e quais devem ser ocultadas. Essa dicotomia, longe de ser simples, era a semente de um conflito permanente que se manifestava a cada tentativa de mudança. A sombra, com seus matizes sombrios, representava tudo aquilo que havíamos reprimido. A raiva, a ambição, a vulnerabilidade e até a paixão desenfreada que, se integradas, poderiam impulsionar-nos para um futuro mais autêntico. No silêncio das noites, quando meus pensamentos vagueavam sem rumo, percebi que, por trás de cada erro, havia um convite para me redescobrir, para reconhecer aqueles fragmentos esquecidos que, apesar de sua aparente desordem, guardavam a chave do meu verdadeiro potencial. E foi nesse ponto, justamente quando a escuridão parecia ter vencido, que a promessa de uma integração completa começava a se revelar, sugerindo que nesse delicado equilíbrio entre luz e sombra residia o segredo para parar de me sabotar. Será que eu conseguiria descobrir a forma de integrar todas essas partes em conflito e, finalmente, transformar minha vida num caminho de plena autenticidade? A resposta está oculta nas profundezas dessa jornada interior, uma jornada que mal começou, mas que promete desvendar os segredos para compreender o misterioso poder da sombra. A tensão entre o que desejamos de forma consciente e aquilo que se oculta nas profundezas do nosso ser torna-se cada vez mais palpável à medida que mergulhamos no mistério da psique. Em momentos em que a mente parece conspirar contra nós, surge uma luta interna que transcende simples deslizes. Trata-se do embate entre o eu consciente e as forças inexploradas do inconsciente. Recordo-me de uma ocasião, em meio a um dia que parecia perfeito e promissor, quando tudo apontava para um futuro de conquistas, e de repente, uma centelha de dúvida e medo irrompeu, alterando o curso de todas as minhas decisões. Essa centelha não era mero acaso, mas o reflexo de uma parte de mim relegada ao esquecimento, que insistia em se fazer ouvir justamente no momento menos oportuno. Cada ação, cada pequeno erro que eu cometia, carregava um significado oculto. Eram ecos de feridas antigas, lições não assimiladas durante a infância, uma voz interna que, em sua forma mais crua, lembrava aquilo que eu preferia ignorar. A procrastinação, por exemplo, transformava-se em um mecanismo automático. Adiava tarefas importantes, mesmo sabendo das consequências, como se minha mente tentasse preservar um espaço seguro, evitando que algo novo e transformador rompesse o conforto do conhecido. Assim, com cada desculpa e justificativa, encontrava-me preso em um ciclo de autossabotagem que, embora prejudicial, parecia obedecer a uma lógica interna, como se uma parte de mim sussurrasse que, sem esses tropeços, eu jamais seria verdadeiramente completo. Com o passar do tempo, os sinais tornaram-se cada vez mais claros. Uma sensação de vazio, de incompletude, impulsionava-me a mergulhar na própria história, buscando compreender as raízes desse comportamento. Descobri que muitos dos meus padrões autolimitantes eram resquícios de um passado permeado por desaprovação e críticas, onde certos comportamentos e emoções eram sistematicamente rejeitados. Aquelas reações aparentemente desproporcionais a eventos cotidianos revelavam, na verdade, a presença de uma sombra interior que se fortalecia na escuridão, aguardando o momento exato para emergir e reclamar seu espaço. E assim, mesmo enquanto eu lutava para avançar, o peso dessa sombra impelia-me a reconhecer que qualquer mudança duradoura exigiria o enfrentamento daqueles aspectos que há muito tempo eram negados. À medida que essa trama interna se desenrolava, surgiam reviravoltas inesperadas que desafiavam a minha determinação. Em uma ocasião, durante uma reunião que deveria marcar o início de um projeto crucial, uma dúvida repentina me paralisou. Por um breve instante, senti-me suspenso num limbo,
onde o sucesso e o fracasso se confundiam, não como resultado de uma falta de preparo, mas sim como a materialização do conflito direto com aquela parte oculta de mim mesmo. Cada pequeno desvio, cada interrupção no fluxo natural das coisas era um lembrete de que, por mais que os avanços fossem evidentes, algo ainda permanecia por integrar, uma verdade que eu evitava encarar. À medida que a narrativa da minha transformação ganhava complexidade, fui testemunha de momentos tão intensos que pareciam saídos de um filme. Após alcançar um feito pessoal que, para muitos, representaria o ápice de meu esforço, deparei-me subitamente mergulhado em uma crise interna capaz de desfazer tudo o que havia sido conquistado. Nessa noite, ao me encarar no espelho, não vi apenas a imagem de alguém que havia se empenhado em melhorar, mas também a figura sombria daquele eu reprimido, sempre presente e aguardando sua vez de aparecer. Essa dualidade despertou em mim a necessidade de questionar cada passo dado e cada decisão tomada, num diálogo interno que oscilava entre o orgulho pelas vitórias e o temor do desconhecido. Era a sombra, insistindo em manifestar-se, lembrando-me que a verdadeira transformação exige o enfrentamento e a aceitação das partes negadas de nós mesmos. Nesse cenário de tensão, comecei a notar padrões que se repetiam com precisão. Sempre que parecia que estava prestes a dar um salto qualitativo, uma série de eventos, quase que fortuitos, fazia com que eu recuasse. Parecia que um ímã invisível atraía situações desafiadoras, forçando-me a confrontar aquele lado obscuro que tanto temia. Em cada episódio, a pergunta ressoava de forma mais intensa: o que realmente me impede de avançar? A resposta, percebi, residia naquele recanto esquecido da minha mente, na sombra que se recusava a desaparecer, determinada a me revelar a importância de cada aspecto da minha identidade. Essa acumulação de tensão não era apenas um obstáculo a ser superado, mas também uma lição valiosa. Cada sinal de resistência, cada recuo, servia como um convite para aprofundar o autoconhecimento e reconhecer que o crescimento pessoal exige a integração de todas as partes, mesmo as mais sombrias. Apesar da forte resistência interna, a sombra, com sua presença enigmática, manifestava-se de forma imprevisível, exigindo que eu encorajasse o confronto com meus medos mais profundos. Em momentos de clareza, essa tensão se dissipava brevemente, deixando entrever que o verdadeiro caminho para a transformação residia na aceitação completa de si mesmo. No calor desse embate, descobri que cada desvio, cada decisão que parecia errada, carregava consigo a semente de uma mudança maior. Um convite para olhar para dentro e compreender que, por trás dos erros, existia uma mensagem vital, uma comunicação simbólica do meu inconsciente. Foi nessa busca por significado que comecei a notar a importância dos sonhos e das fantasias, aquelas imagens recorrentes que surgiam na madrugada, trazendo à tona símbolos e arquétipos que representavam o conflito entre a luz e a sombra. Essa percepção me abriu os olhos para a possibilidade de dialogar com as partes reprimidas de mim mesmo, de criar uma ponte entre o que eu sabia ser e o que, inconscientemente, temia reconhecer. Cada episódio, cada tensão vivida, transformava-se em uma oportunidade de crescimento, como se o próprio universo estivesse me conduzindo para um encontro inevitável com a minha verdade interior. A narrativa dos meus dias passou a ser marcada por esse constante embate entre a razão e o impulso inconsciente, onde cada erro era uma lição e cada dúvida, um sinal de que algo precisava ser resolvido. No âmago dessa experiência, ficou claro que o verdadeiro desafio não era simplesmente evitar o autossabotagem, mas compreender o seu significado profundo, a forma como o inconsciente tenta, muitas vezes de maneira disfarçada, proteger o eu consciente de mudanças que podem ser devastadoras, mesmo que necessárias para a evolução pessoal.
E assim, naquele turbilhão de emoções, percebi que o caminho para a autenticidade exigia não só o reconhecimento dos próprios erros, mas o enfrentamento corajoso de cada sombra que habitava meu ser. Essa jornada, repleta de reviravoltas e questionamentos, mostrava que a tensão interna era, na verdade, um convite para abraçar a totalidade de minha existência. Um passo fundamental rumo à integração plena. A virada definitiva aconteceu num instante em que o tempo pareceu se suspender, quando toda a tensão acumulada durante anos de conflito interior explodiu em uma verdade inescapável. Eu estava sozinho, no silêncio de um quarto iluminado apenas pelo brilho vacilante de uma vela, e diante do espelho, a imagem de um eu fragmentado se revelava. A máscara construída ao longo dos anos, aquela fachada que eu usava para me proteger do mundo, começava a se desfazer, dando lugar à sombra, àquele outro eu reprimido que até então fora mantido à margem. Nesse exato momento, entendi que estava prestes a vivenciar o clímax mais intenso da minha existência. O confronto direto com o lado oculto, com o eu que sempre temia encarar. A intensidade dessa colisão interna se fez sentir com toda a força de um turbilhão emocional. O embate entre o eu consciente e a sombra não se manifestava como uma briga violenta, mas sim como um diálogo silencioso, carregado de revelações e de sentimentos até então reprimidos. Naquele instante, as palavras de Jung ressoavam com força. Até que o inconsciente se torne consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Essa máxima transformou-se em um mantra, um chamado para abandonar as defesas e encarar de frente o que eu tanto tentava esconder. A sombra, até então uma presença sutil, começou a falar com clareza, revelando segredos enterrados desde a infância. Medos, desejos não reconhecidos e feridas que nunca encontraram cura. Nesse processo de confronto, recordações há muito soterradas emergiram com uma intensidade surpreendente. A imagem do meu eu infantil, vulnerável, assustado, mas cheio de esperança, voltou a se fazer presente, clamando por atenção e cura. Foi como se cada ferida, cada dor silenciosa, se transformasse em um lembrete de que a verdadeira força não reside em negar ou eliminar partes de nós mesmos, mas sim em integrá-las e acolhê-las. A revelação foi tão arrebatadora que lágrimas começaram a rolar sem que eu pudesse contê-las. Não eram lágrimas de fraqueza, mas sim o sinal da libertação de um peso que havia me acompanhado por anos. O sofrimento se transmutava em um grito de vida, em um apelo para reconhecer que, dentro de cada desvio, havia também uma oportunidade de renascimento. Aquele momento de clímax emocional transformou cada conflito interno em um novo significado. Cada episódio de autossabotagem, seja o adiamento de uma tarefa importante ou o impulso de abandonar um hábito saudável, revelou-se como uma tentativa do inconsciente de me proteger, de evitar que uma mudança abrupta pudesse me destruir. A ironia estava na constatação de que aquilo que parecia ser o meu maior obstáculo era, na verdade, a chave para destravar um potencial antes reprimido. A sombra, com sua presença inescapável, mostrava que ali residia uma energia criativa e transformadora, capaz de me impulsionar rumo a uma autenticidade que sempre sonhei alcançar. O clímax dessa jornada se intensificou quando, em meio àquela confrontação, uma voz interior emergiu com uma clareza surpreendente. Era a do meu verdadeiro eu, a parte de mim que aguardava silenciosamente para se revelar. Essa voz me instava a abraçar cada fragmento de minha identidade, sem julgamentos ou rejeições, por mais doloroso que fosse. Com cada palavra proferida, senti as barreiras internas se desfazerem, permitindo que a luz e a sombra se fundissem em uma nova síntese de ser. Foi nesse instante que o reflexo no espelho deixou de ser apenas uma imagem para se transformar em um símbolo vivo da integração. Uma união harmoniosa entre a força e a fragilidade,
entre o brilho e a escuridão. A intensidade daquele encontro transformou o ambiente ao meu redor. A energia parecia vibrar no ar, prenunciando uma mudança irreversível. Em meio a essa catarse, entendi que a verdadeira transformação não é alcançada eliminando os aspectos sombrios, mas sim acolhendo-os e aprendendo com eles. Cada lembrança dolorida, cada ato de autossabotagem, passava a ser visto como uma mensagem do inconsciente, um sinal de que era hora de integrar o que havia sido negado. O desafio era imenso, mas a recompensa, a possibilidade de se tornar inteiro, era ainda maior. Nesse turbilhão de emoções, a pergunta que sempre ecoara em minha mente ganhava uma nova dimensão. Estaria eu, finalmente, preparado para aceitar e integrar todos os fragmentos do meu ser? O medo de enfrentar o desconhecido se mesclava com a esperança de encontrar uma paz verdadeira, uma liberdade que só poderia ser conquistada quando o eu dividido se transformasse em um todo coeso. A tensão atingiu seu ápice quando, diante do espelho, encarei minha própria vulnerabilidade, ciente de que aquele confronto não era o fim, mas o início de uma nova jornada rumo à autenticidade plena. A revelação, tão intensa quanto libertadora, mostrou que os momentos de crise não eram meros obstáculos a serem superados, mas sim pontos de inflexão essenciais na construção de uma nova realidade interior. Cada instante de dor e de dúvida se transformava em uma oportunidade para reconstruir a própria identidade, para transformar a sombra em uma fonte de energia criativa e vital. Essa experiência se firmou como um marco transformador, um divisor de águas que me impulsionou a compreender que, para evoluir, era preciso abraçar tanto a luz quanto a escuridão. Assim, enquanto aquela noite de revelações chegava ao fim e a sombra se fundia com a luz, percebi que o verdadeiro clímax da minha transformação estava apenas começando. A promessa de uma integração completa, onde cada parte de mim teria seu lugar, revelava-se como o próximo passo em uma jornada de autoconhecimento sem precedentes. E naquele exato instante, com o coração pulsando forte e a alma renovada, senti que estava pronto para avançar rumo a um futuro onde o autossabotagem deixaria de ser um obstáculo e se transformaria na porta de entrada para a verdadeira liberdade. No amanhecer de uma nova compreensão, percebi que a verdadeira libertação não se dá ao combater ou eliminar a sombra, mas sim ao integrá-la por completo à luz que habita em nós. Aquela manhã, enquanto o sol despontava timidamente no horizonte, senti que cada cicatriz, cada marca deixada pelas dores passadas, era um símbolo da força que me moldou ao longo da vida. Em cada passo que eu dava, a sensação de renascer era intensa. O passado, com suas sombras e dores, transformava-se em um trampolim para um futuro onde a autenticidade se fazia presente sem reservas. Caminhando pelas ruas, o ar fresco da manhã parecia carregar consigo a promessa de novos começos. Os traços do ontem, que antes surgiam como lembranças dolorosas e entraves, agora se dissolviam diante da luz do presente, revelando nuances que me ensinavam a valorizar cada detalhe. O canto dos pássaros, o sussurro suave do vento entre as folhas e até mesmo o murmúrio distante da cidade despertando, tudo parecia conspirar para um momento de reconciliação interna. A sensação de vazio que antes me atormentava dava lugar a uma plenitude serena, na qual cada aspecto da minha existência, por mais contraditório que pudesse parecer, era abraçado com carinho e compreensão. Em meio a essa transformação, recordava com clareza aqueles dias em que eu me via preso num ciclo interminável de erros e autossabotagem. Cada tropeço, cada renúncia e cada hesitação eram agora reconhecidos como lições indispensáveis na jornada para me tornar inteiro. O que antes era encarado como fraqueza ou falha, revelava-se como um passo vital rumo a uma nova identidade. Uma identidade que, longe de ser perfeita, era genuína e repleta de potencial criativo.
Essa nova perspectiva fazia com que eu enxergasse meus desafios não como inimigos a serem combatidos, mas como mestres que me guiavam para uma compreensão mais profunda de mim mesmo. Nesse processo de transformação, a integração da sombra deixou de ser um conceito abstrato para se tornar uma prática cotidiana. Aprendi a encarar meus medos e vulnerabilidades com a mesma ternura com que abraço meus sonhos e conquistas. Cada lembrança dolorida, cada episódio de autossabotagem foi reinterpretado como uma mensagem vital do meu inconsciente, indicando que ali residia uma parte de mim ainda por compreender e integrar. A partir desse entendimento, passei a ver a dualidade, a coexistência do bem e do mal, da luz e da escuridão, como uma fonte inesgotável de aprendizado e criatividade, capaz de transformar a dor em arte, a dúvida em sabedoria e o medo em coragem. Ao longo dessa jornada, fui me surpreendendo com a forma como a minha percepção de mim mesmo mudava gradualmente. A antiga sensação de fragmentação deu lugar a uma profunda sensação de unidade, na qual cada parte do meu ser, por mais desconfortável ou inesperada que fosse, ganhava seu devido espaço e importância. Essa integração não significava a ausência de conflitos internos, mas a capacidade de conviver com eles de maneira harmoniosa, permitindo que as contradições se transformassem em novas formas de expressão e autoconhecimento. A transformação se tornou um processo dinâmico, onde a evolução pessoal não era um destino final, mas uma constante dança entre o aceitar e o reinventar. Enquanto o dia avançava, a intensidade dessa nova realidade me fazia refletir sobre a importância de abraçar a totalidade do ser, sem medo de encarar as partes mais sombrias e dolorosas. A autocompaixão e a coragem de se permitir ser vulnerável surgiam como pilares fundamentais para essa mudança. Descobri que cada desafio superado, cada lágrima derramada e cada grito silencioso se transformavam em pontes que me conduziam a uma versão mais autêntica e plena de mim mesmo. E ao reconhecer essa força interior, pude finalmente me libertar dos grilhões do auto-julgamento e da autocrítica, abrindo espaço para que o amor próprio florescesse de maneira verdadeira. Com o passar do tempo, percebi que a integração da sombra não era apenas um processo individual, mas um convite para transformar também as minhas relações e o ambiente ao meu redor. Ao me reconciliar com cada parte de mim, tornei-me capaz de oferecer aos outros uma empatia genuína, compreendendo que, assim como eu, todos carregam em si suas próprias batalhas e desafios. Essa nova postura abriu portas para relacionamentos mais profundos e significativos, onde a autenticidade prevalecia sobre as aparências e as máscaras sociais eram deixadas de lado em favor de uma conexão real e humana. No final dessa jornada, enquanto o sol se punha e o céu se tingia com os tons quentes do crepúsculo, senti que havia alcançado uma nova forma de liberdade. A liberdade de ser inteiro, de transformar cada sombra em uma fonte de energia criativa e de caminhar rumo a um futuro onde o autossabotagem não era mais um obstáculo, mas sim um sinal de que algo importante estava sendo trabalhado internamente. A minha história, que começou com a dor e a dúvida, agora se resumia a um processo contínuo de reinvenção e aceitação, onde cada dia era uma nova oportunidade de se aproximar da essência do que realmente sou. E assim, com o coração leve e a alma renovada, concluí essa etapa da minha trajetória, ciente de que o verdadeiro poder reside na capacidade de transformar os medos em luz e as cicatrizes em medalhas de superação. A integração plena de mim mesmo tornou-se o maior ato de amor próprio, um compromisso diário com a autenticidade e a coragem de ser imperfeito. Essa transformação, que já não era mais um sonho distante, havia se consolidado como a realidade vibrante de uma vida vivida com paixão, propósito e, acima de tudo, liberdade. A jornada para a autenticidade é eterna, e cada passo, cada desafio é uma oportunidade para renascer. Assim, enquanto as estrelas começavam a brilhar no céu da noite,
Senti a profunda certeza de que o caminho para a plenitude está em abraçar todas as nuances do nosso ser, a luz e a sombra, a força e a vulnerabilidade, e transformar essa união em uma melodia harmoniosa que ecoa na eternidade. Obrigado por embarcar nesta jornada transformadora comigo. Lembre-se, cada cicatriz, cada sombra e cada luz que brilha em você fazem parte de uma história única e poderosa. Se essa mensagem tocou seu coração e despertou em você a vontade de integrar todos os seus aspectos, convido você a dar o próximo passo rumo a uma vida mais autêntica e plena. Compartilhe essa mensagem, deixe seu comentário e se inscreva para continuar essa caminhada de autoconhecimento. Juntos, vamos transformar nossos medos em forças e nossas dúvidas em luz, criando um futuro repleto de coragem e autenticidade. Até a próxima, porque o seu verdadeiro poder reside em abraçar cada parte de quem você é.